Nutrindo os nossos filhos, parte 3. Ainda sobre o papel dos pais no projeto de Deus de nutrição espiritual dos filhos, os versículos 4 e 5 chamam a nossa atenção para o alvo final da educação dos nossos filhos, que eles amem a Deus acima de todas as outras coisas. No nosso mundo, muitas são as ofertas com relação a quem ou ao que amar. No final, nós ou nossos filhos vamos ter que decidir quem ou o que ocupará a nossa devoção, a nossa atenção, os nossos esforços, o nosso melhor e, como consequência, a nossa própria vida ou o melhor da nossa própria vida. As pessoas têm decidido a quem amar acima de todas as coisas e, desta forma, toda a vida delas é dirigida debaixo da perspectiva do objeto amado. Todos nós amamos algo acima de todas as outras coisas. Na verdade, todos nós temos uma causa de amor sobre a qual devotamos a nossa vida. As questões centrais são: que causa é essa? Ela vale a pena? Ela vale a vida? Alguns têm decidido amar a ciência acima de todas as coisas e então têm estruturado as suas próprias vidas debaixo da perspectiva materialista e naturalista, negando inclusive a própria existência de Deus. No final, a ciência muda de novo, as certezas morrem e a insaciedade continua. Outros têm o dinheiro acima de tudo, as posses. Outros têm amado o dinheiro acima de tudo, as posses, passando a avaliar a vida e as pessoas não pelo que são, e sim pelo que possuem. No final, talvez haja dinheiro, mas o vazio permanece. Ainda outros fazem da carreira, trabalho, o seu alvo devocional. Dedicam o melhor de si ao trabalho, inclusive em detrimento da família ou da própria saúde. Alguns se dedicam à religiosidade na perspectiva de achar sentido para a vida, mas fora da verdade única de Cristo há apenas ilusão. Tantos são os caminhos e tantas são as opções. Nossos filhos terão muitas escolhas sobre a quem eles deverão amar acima de todas as coisas. Mas do ponto de vista bíblico, há um só alvo para o nosso melhor amor. Há um só alvo para dedicarmos a nossa vida. Um alvo que não se perde com o tempo, não traz decepção, não muda, não perece. Devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus com todas as suas forças, pois nesse alvo real e verdadeiro, eterno e fiel, há felicidade, plenitude, sentido e vida abundante. Livremos os nossos filhos das opções do mundo, dos enganos, das coisas mutáveis, passageiras e infiéis. Fiquemos com o amor de Deus. Conforme o texto mesmo diz, Ele é o único Senhor. A parte dele, não há nada nessa terra que valha a pena viver ou mesmo morrer. Vamos nutrir os nossos filhos para que eles amem o Senhor de todo o seu ser e com todas as suas forças. Assim, certamente eles serão felizes. Amar a Deus desse modo significa dar a Ele a primazia, o melhor do nosso esforço, da nossa vida. Dar-lhe o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso amor, pleno e dedicado. Os nossos filhos devem obedecer e seguir os decretos do Criador, mas para que isso aconteça, eles precisarão amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nutrindo os nossos filhos, parte 4. No versículo 7, Deus vai expor o método que os pais deverão usar para a educação de seus filhos nos caminhos do Senhor. No versículo 7,
Deus vai expor o método que os pais deverão usar para a educação dos seus filhos nos caminhos do Senhor. Porém, antes de descrever a metodologia, há o interessantíssimo texto do versículo 6. No verso 7, Deus ensina a ensinar os filhos, mas antes, no verso 6, Deus nos chama a atenção para um fato central. Quem não tem, não pode dar. Quem não sabe, não pode ensinar. Quero dizer que o verso 6 assevera que os pais só podem ensinar aos filhos aquilo que efetivamente habita em seus corações. Pais não podem ensinar coisas que não sabem e não podem levar filhos a Cristo se eles mesmos não conhecem a Cristo. Quem não tem, não pode dar. Pais só podem dar, ensinar aos filhos aquilo que eles, pais, já têm. Então, o sucesso na educação dos nossos filhos, nos caminhos de Deus, começa conosco. Se formos vazios das coisas de Deus, se somos distantes da presença de Deus, rasos na palavra de Deus, então nutriremos nossos filhos com um alimento espiritual pobre. Isso é um grande alerta. Podemos arruinar os nossos filhos pela nossa própria fragilidade no relacionamento com Deus. Tudo começa conosco. A educação dos nossos filhos começa em nós. Ou nós, como pais, realmente temos conhecimento do relacionamento com Deus, ou nossos filhos vão sofrer. Devemos nos empenhar em encher os nossos corações, mentes, com as coisas de Deus para termos condições de dar algo de real valor aos nossos filhos. Ademais, eles perceberão o quanto o nosso ensino tem relação com a nossa prática de vida. Se formos pais de oração constante, poderemos ensinar aos nossos filhos a bênção da oração. Se conhecemos bem a palavra de Deus, poderemos ensinar os nossos filhos com segurança sobre as verdades eternas. Se formos fiéis à Igreja de Cristo, poderemos cobrar dos nossos filhos a seriedade no serviço à comunidade cristã. Se o temor de Deus nos fizer ser totalmente honestos e íntegros, poderemos ensinar e cobrar os nossos filhos com relação a isso. Se o amor de Deus nos fizer maridos e esposas dedicados ao casamento e à família, poderemos ensinar os nossos filhos a formarem famílias felizes. O contrário disso tudo são pais bem intencionados, mas vazios e frágeis. Busquemos a Deus sem cessar. Sejamos fiéis e perseverantes. Assim, os nossos filhos serão abençoados com a nutrição correta que virá de um coração cheio das coisas de Deus, conforme o verso 6. Ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas você conhece bem esses caminhos? Pode ser exemplo de vida com Deus para os seus filhos? Seu coração, mente, está cheio das coisas do Altíssimo? Nutrindo nossos filhos, parte 5. Antes ainda de atentarmos para o verso 7, que contém o método de Deus para a educação dos filhos, creio que devemos fazer uma pergunta importante. De quem é a responsabilidade pela educação dos filhos? Quem é o responsável por aplicar o método educacional proposto por Deus? O verso 7 começa com: ensine-as as leis de Deus com persistência a seus filhos. Portanto, o texto e a Bíblia atesta que a responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais. Pais é que são responsáveis pela educação dos filhos. Pais, nesse caso, são pai e mãe. A responsabilidade pela educação dos filhos não é dos avós, dos tios, da babá, da escola, do governo, nem da igreja. Todos estes podem e devem colaborar, mas a responsabilidade e a ação são sempre dos pais. Você tem assumido essa responsabilidade ou tem terceirizado isso para alguém? Na tarefa de responsabilidade direta pela educação dos filhos, os pais devem estar presentes na vida diária dos filhos. Pais ausentes não podem educar.
Educação é exemplo de olho no olho. Nunca permitir que terceiros interfiram negativamente na educação dos seus filhos, nem que sejam avós, tios ou amigos íntimos. Filhos são suas responsabilidades. Vigiar sempre o que os filhos aprendem na escola, na televisão, na internet e com os amigos deles. Dispor de tempo específico e exclusivo para conversar com os filhos sobre as coisas da vida. Por mais bem intencionadas que sejam, as pessoas e instituições nunca serão tão relevantes quanto os pais, ou, na ausência dos pais, o responsável legal, na condução e na formação dos filhos. Nos nossos dias, muitos são os argumentos e os motivos para que pais e mães estejam ocupados demais para educar os filhos. Porém, a grande pergunta que devemos fazer é: haveria algo mais importante que conduzir os nossos filhos ao caminho do Senhor? Grandes são as perdas quando filhos crescem sem a educação presente de pais e mães. Tristes são as histórias: drogas, más companhias, crimes, suicídios, etc. Causados ou pelo menos começados por pais que não assumiram o dever de educar os filhos e de ter relacionamento íntimo com eles. Assumamos o nosso papel. Deus deu pais aos filhos para que pais intervenham na vida dos filhos. Filhos precisam de pais responsáveis e presentes. Ou nós lideramos os nossos filhos, ou alguém vai fazê-lo. E se outros fizerem isso, o dano pode ser grandioso e por vezes irreparável. Nutrindo nossos filhos, parte 6. Deus tem um método para a educação de filhos. Deus propõe uma metodologia nos versos 7, 8 e 9. Esse método deve ser obedecido e praticado pelos pais. Trata-se de um método eficaz na educação de filhos. Há 2 princípios centrais quando nos perguntamos como devemos educar e ensinar nossos filhos. O método trata do como, os porquês e o que já discutimos anteriormente. O primeiro princípio de ação é: ensine as coisas de Deus aos seus filhos em todo tempo, em todo lugar e repetidamente. Note aqui que devemos ficar atentos enquanto nos relacionamos com nossos filhos. Haverá muitas oportunidades de ensino, repreensão, confirmação do que é certo. Em todas as circunstâncias é possível enxergar Deus e expô-lo aos nossos filhos. Vendo as nuvens, podemos falar do Criador. Vendo o jornal da televisão, podemos falar sobre o pecado e suas consequências. Na lição de casa, no videogame, na visita aos parentes, no esporte, na diversão, nos momentos de medo, no supermercado, etc, etc. Em tudo, Deus pode ser visto e haverá sempre algo a ensinar aos nossos filhos sobre Ele e sobre os seus mandamentos. Outra coisa muito importante é o fato de que o método de ensino de Deus envolve a repetição das coisas ensinadas. Quero dizer que você precisa ensinar a mesma coisa muitas vezes, de novo e de novo, até o dia em que o ensino impregnar os nossos filhos a ponto deles mesmos sozinhos reproduzirem o comportamento correto sem precisar da nossa ajuda. Porém, para que esse dia chegue, serão necessários muitos treinos, muito ensino da mesma coisa, sem desanimar. Se você desistir de repetir e de insistir, o seu filho estará perdido. Se você se cansar e desanimar de lutar de novo, haverá derrota. Educação de filhos é um trabalho de perseverança e longo prazo, não há fórmulas mágicas. O sucesso virá em meio a muito trabalho e através da graça de Deus em Cristo. Por isso, nem que seja a 100ª vez, não desista de ensinar, nutrir. O segundo princípio é: o ensino deve estar sempre relacionado a algo real, algo do cotidiano, algo da vida. O que quero dizer é que o método de Deus não é teórico, mas deve ser aplicado às circunstâncias reais da vida. A ideia é, enquanto vivemos a vida
do dia a dia, vamos ensinando aos nossos filhos. Veja, é muito mais fácil e eficaz falar aos nossos filhos sobre o perigo das drogas diante de um caso real, na vizinhança, na televisão, do que numa conversa teórica sobre o perigo dos vícios. É mais eficaz ensinar sobre o poder do Deus Criador olhando a imensidão do mar ou do céu do que teorizar sobre a criação. Enfim, a ideia é: enquanto vamos vivendo o dia comum, vamos aproveitando os acontecimentos do dia comum e vamos ensinando sobre como aquilo se relaciona a Deus a partir das Escrituras. Ensinar, ensinar e ensinar. Sempre. De novo. Em todo lugar e momento. Até que o ensino se fixe na mente e na vida prática dos nossos filhos. No dia que eles sozinhos conseguirem discernir e decidir corretamente, do jeito de Deus, cumprimos a nossa missão de paz.